Mais uma vez, o apito do Wilton Pereira Sampaio foi desastroso. Nós vamos falar da partida entre Palmeiras e Flamengo e eu quero começar esse vídeo dizendo uma coisa, tá? Vou tomar muito cuidado com os comentários, porque além de tudo nós estamos falando de um ser humano, né? Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o Wilton Pereira Sampaio já apitou diversas partidas do Palmeiras e muitas, para não falar todas, as atuações dele foram pífias. Por quê? A CBF escolhe um árbitro que tem dificuldade em apitar jogos do Palmeiras para apitar essa partida tão importante. Me diz aí, qual foi porque de que maneira eles escolheram esse árbitro para apitar essa partida? Porque assim, existia uma série de outros juízes que eram neutros, que nunca tiveram problema em partidas do Flamengo e nem do Palmeiras. Por que que o Wilton foi escolhido para essa partida? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Nós vamos falar no vídeo de hoje da situação que o Gustavo Gomes falou após o jogo, tá? E realmente é uma situação que pode se tornar algo escandaloso, tá? Nós vamos falar também dessa partida no tom analítico do futebol. Eu peço desculpa, tá? O vídeo de hoje não vai ter muita edição, direto ao ponto pra gente não perder tempo, tá? Então vamos lá. A partida de hoje não foi ruim. O Palmeiras não foi ruim. Eu já vi muita gente aqui na internet questionando o Palmeiras e eu falei que poderia acontecer, né? Que o Palmeiras poderia perder essa partida, né? Afinal de contas, embora o Palmeiras tenha feito brilhantes jogos recentemente, nós estamos enfrentando o Flamengo, que não é uma equipe fraca, tá? Então vamos lá, vamos analisar ponto a ponto aqui. O Palmeiras jogou muito bem. O primeiro tempo do Palmeiras foi excelente, foram mais de 16 chutes a gol até o final da partida, né? Agora, aquela carga que o Gustavo Gomes sofre no comecinho do primeiro tempo lá, o escanteio, né, que ele toma aquele empurrão, cara, aquilo é pênalti. É descaradamente pênalti. Por que que ele não foi ao VAR? Será que o VAR também não viu? Não é possível, cara. Porque quando o Gustavo Gomes sobe, ele já tirou o pé do chão e ele é empurrado. Então assim, é pênalti. Tem que seguir a regra. A regra diz: houve um contato dentro da área, pênalti, tá? Então não é que o Gustavo Gomes se jogou ali, ninguém se jogaria naquela bola, tá? Então, de maneira geral, esse foi o primeiro erro que eu vi. Segunda situação, naquele gol do pênalti, né, do Flamengo, cara, foi falta no Vitor Roque descaradamente. Então, assim, o Chororô, toda a pressão que eles fizeram durante a semana, que vem desde a partida contra o São Paulo, surtiu efeito, né? Porque assim, a CBF nitidamente escalou um árbitro que, olha, eu não posso falar que foi tendencioso nem nada do tipo, mas que no mínimo não fez uma boa partida, na minha opinião. Ele não conseguiu conduzir a partida, tá? E para ser sincero e honesto com vocês, nos minutos finais, quando o Palmeiras fez o segundo gol, por que que ele deu 4 minutos de acréscimo só? O Jorginho caiu no chão umas 15 vezes, sentiu cãibra, sentiu dor, tá tudo bem, é o papel do cara ali, né? Mas ele deveria ter colocado isso no cronômetro, né? Deveria ter anotado isso. O Palmeiras deu mais de 16 chutes, como eu tava te falando, e assim, não jogou mal, cara. Não jogou mal, tá? Eu mantenho aqui o meu combinado com vocês, que é não falar mal do Palmeiras até o final da temporada, porque esse jogo tem um grande peso, tá? Mas é um peso muito mais mental do que propriamente dito, né, no campeonato. A gente continua líder do campeonato e o Palmeiras só depende dele mesmo, tá? Então nós vamos enfrentar a LDU no meio da semana, uma partida complicadíssima, não vai ser fácil, tá? É lá no Equador, visando a classificação para a final, né? Essa primeira partida da Libertadores é importante e o Palmeiras tem total condição de vencer, tá? E depois nós vamos enfrentar o Cruzeiro. Então, assim, são dois jogos muito complicados. Eu tô realmente bastante incomodado com o que eu tô vendo na internet. Muita gente falando a respeito do. Como se o Palmeiras não tivesse jogado nada, ou como se a defesa do Palmeiras fosse ruim, crucificando o Aníbal, crucificando o Bruno Fux. Desculpa, tá? Na minha opinião, tanto o Bruno Fux quanto o Aníbal Moreno não fizeram boas partidas, ok, mas não é motivo de se crucificar o jogador. Pensa, se o Gustavo Gomes tivesse recebido aquele pênalti no começo do jogo, tudo teria sido diferente. E aí vai ter gente falando que é o chororô, o São Paulo, aconteceu a mesma coisa com o São Paulo, eu discordo. E eu discordo, tá? Eu discordo porque assim, de maneira geral, aquela partida contra o São Paulo, o Palmeiras fez 3 gols em 19 minutos, tá? O São Paulo tinha o jogo na mão, era diferente. Quando a gente tá falando dessa partida contra o Flamengo, cara, foi no comecinho do jogo, tava 0 a 0. E vamos lá, olha o que o Gustavo Gomes falou.
No Brasileirão não conseguimos vencer, mas em grandes finais conseguimos vencer. Foi um jogo de dois times grandes, mas ainda tem muito pela frente. Nós sabíamos que ia ser difícil. Com espetáculo legal e Maracanã lotado, eu só fico triste com a interferência do árbitro. Acho o Sampaio um bom árbitro, mas é um dos mais soberbos do futebol mundial. E olha que complicado o que ele falou depois, né? Eu tô há quase 8 anos aqui no Palmeiras e acho que ele tem alguma coisa contra o Palmeiras, contra o sucesso do Palmeiras. Ele fechou o microfone pra falar besteiras pra mim. Eu tenho código de ética e não vou falar o que ele falou pra mim. Eu sempre fui respeitoso com ele e ele falou muita coisa pra mim. O que acontece em campo fica em campo. Olha, se o juiz fechou o canal de áudio pra não ser ouvido e falou alguma coisa pro Gustavo Gomes, ele não tá correto. Se isso for comprovado, constatado, esse cara tem que ser, no mínimo, afastado dos jogos do Palmeiras. Aliás, esse é um bom questionamento, né? Por que o Wilton ainda apita os jogos do Palmeiras? Eu não consigo compreender, não faz sentido pra mim. Sei lá, critérios confusos, faltas equivocadas. Ele não foi bem em absolutamente nada no jogo de hoje. Concordo que o Flamengo foi melhor em certos momentos do jogo, tá? Mas isso não tira o mérito do Palmeiras, que brigou até o final. O Gustavo Gomes é um leão, um guerreiro em campo. O que faltou foi única e exclusivamente o capricho na finalização. Tirando isso, o Palmeiras não fez uma partida ruim, tá? E o Flamengo também não é um time ruim, você sabe disso. É o nosso único rival aqui no Brasil, pra ser honesto com vocês. Agora, eu não gostei nem um pouco da escalação do Wilton pra apitar a partida. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu não falei isso antes nos vídeos porque eu queria tentar dar uma oportunidade. Eu achei que talvez houvesse uma possibilidade dele não apitar do jeito que ele apitou, mas cara, não dá, não dá. Ele não foi bem. De novo e de novo contra o Palmeiras. Agora é focar na LDU e no Cruzeiro, porque o Palmeiras ainda vai ser campeão brasileiro da Libertadores. Desculpa pelo vídeo curto, objetivo e sem muita edição, tá? Eu precisava passar essa mensagem pra vocês. Então é isso, um forte abraço e avante palestra.